Fala, galera! Mais um episódio aqui da Podcast Status Academy e hoje o nosso conteúdo é para quem tá batendo cabeça, buscando oportunidade no mercado e não encontra, tá? Nós estamos aqui hoje com o Rafael Miranda e o Igor Fagundes. Os dois vieram de bancões aqui. O Rafael veio do Sicoob e o Igor veio do Itaú. Eles vão contar um pouquinho pra gente aqui sobre a história deles. Eu costumo falar, Rafa, que banco é uma escola, né? Mas às vezes ensina a gente, molda a gente a ser um verdadeiro robô. Às vezes eu tenho essa experiência com alguns profissionais que vieram de banco que acostumou empurrar produto. Conta um pouquinho da sua história aí, se você sentia mais que você estava atendendo a necessidade do cliente ou estava empurrando produto para bater meta. Como é que era lá? Bom, Neymar, geralmente o sistema cooperativo ele difere um pouco dos bancões, mas ainda assim, com essa mudança, em algumas políticas de várias cooperativas, acabou que muitas estão se tornando, tomando a pílula dos bancos a cada dia. Cooperativa que deveria prevalecer ali a identidade com o cooperado, o cuidado e alguns valores, acaba que tem acontecido muito de ter se perdido isso. E sempre tem, aquela questão de para bater uma meta, para vender um crédito, você tem que colocar outro produto, ou vem aquelas campanhas, E eu me lembro de um fato marcante na minha carreira, que quando eu saí, da terceira menor do país para a terceira maior cooperativa, eu me lembro que teve uma campanha de seguro, que meu chefe simplesmente chegou, meu gestor na época chegou, sentou no sofá e falou, tô aqui contigo, viu? Só sai daqui quando você bater a meta, E assim, eu tinha ali 116 cooperados na época, Era uma agência, não era nem uma agência ainda, era um escritório de negócio. Cara, sentei na frente do computador, fiz uma oração e falei, bom, vai ter que ir, Tem que acontecer, sabe? Assim, bem, senti aquela pressão, Parecia mesmo que eu tava num bancão da vida aí, no Santander, no Itaú. Mas no fim deu tudo certo, acabou batendo. Mas querendo ou não, tem aquela sensação, que você não tá atendendo a necessidade do cliente, mas sim tendo que cumprir o rito ali dentro da instituição, para bater a meta em si. É isso. Muito bem. Rafa já está com o nosso ecossistema aí já há um tempo, já está imerso no nosso contexto, A Tatus Crédito é uma das empresas do nosso grupo aqui, onde a gente tem um foco diferente e o nosso propósito, de fato, é levar a solução customizada e personalizada para o cliente. Nós vamos falar logo mais sobre isso, Cássio. Rafa, mas nós vamos ouvir um pouco agora de alguém que acabou de chegar, no nosso ecossistema. Sim. O Igor Fagundes chegou aí agora. Conta um pouco para a gente como é que era a sua rotina lá, Igor. Fala um pouquinho da sua história, sua chegada aqui na Tatus bem recente, E a experiência que você está tendo com a Tatus Academy, essa sua rotina lá, como é que era lá no Itaú? Fala um pouquinho aí para quem tá chegando agora aí, a nossa audiência que tá interagindo agora com o nosso ecossistema. Bom, Ademar, vim de um grande banco, Maior, Maior do Brasil. Maior banco do Brasil aí, o Itaú. E assim, era bem desafiador porque, como você disse, a gente era meio que um robô, ali dentro do banco, porque são vários braços, que atende várias demandas, vários serviços e produtos que o banco comercializa, e você não se torna especialista de nada ali. Você só está ali para mandar produto, para colocar produto para dentro dali da receita. Então acabava que a gente tinha um monte de meta, um monte de serviço para oferecer para o cliente, você não conseguia focar nas necessidades do cliente. Então era mais para suprir a meta do mês, Era empurrar produto mesmo, e no produto de crédito, principalmente, às vezes a gente ficava refém de dois determinado produto, que às vezes nem era o melhor para o cliente. Então o cliente chegava com a demanda de um produto com a taxa menor e a gente não conseguia atender esse cliente. E a gente era meio que obrigado, que é obrigado, que o cliente também tem que aceitar. Mas era forçado a empurrar um produto de crédito sem ter um recurso melhor, Tem o consignado que é para um determinado público e tem o crédito pessoal, Se for para pegar para microempresa, tem o Pronamp, mas o Pronamp não é para todo mundo, Então, assim, ter fazendo esse parâmetro com a Tatus, então, assim, a gente enxerga um novo produto, a gente já tinha ouvido falar, e aí foi o que despertou interesse em mim de me tornar um especialista, para atender a dor de um mercado
que já vem de muito tempo querendo acessar esse produto e não sabe como, né? Acessar esse tipo de crédito e não sabe como. Então, assim, a minha visão hoje na Tatos, de poucos dias que eu estou aqui, é essa. É uma oportunidade, né, muito grande para levar um tipo de crédito mais acessível com a taxa melhor para muitos clientes que estão aí sentindo essa dor de pagar uma taxa muito alta no mercado. Bacana, Igor. Igor, como você mesmo disse, você acabou de chegar, né? Tá fazendo parte da nossa primeira turma da Tatos Academy, né? É um projeto que a gente está iniciando aí no nosso grupo. E você tá fazendo parte aí de um grupo aí bem seleto, né? A gente tá fazendo uma imersão personalizada para um grupo pequeno aí de pessoas que estão dando um tornado na carreira, né? Tá saindo dessa realidade de banco, pessoas que às vezes têm uma boa bagagem profissional e estavam um pouco desacreditados que às vezes o mercado não absorve mais, por N fatores. Eu queria que você falasse um pouco aí para quem está nos assistindo, direto ali para nossa audiência, como é que foi essa experiência, a sua percepção que você teve dessa proposta da Tatos Academy, como é que foi a sua experiência nessa primeira semana aí de imersão? Seja assim, abra seu coração aí, fala aí para quem tá nos assistindo qual foi a sua percepção desses primeiros dias aí, para que outras pessoas possam conhecer aí um pouco do que é possível, né, para um ex-bancário, alguém que teve uma carreira, né, brilhante como a sua. Foram anos, né, foram vários anos ali num banco que tem a sua relevância, que tem um bom posicionamento no mercado. Eu acho que tem muita gente que está nos assistindo, talvez até trabalhou lá no Itaú, ou até tá lá, né, Rafa? Ou até tá lá. Ou até tá lá, migração, né, e quer fazer essa migração. Fala ali direto para essa turma a sua percepção e seu sentimento. Pode abrir o coração. Olha, sendo bem sincero, quando eu tive um bate-papo com o Ademar, eu enxerguei, né, através dos olhos do Ademar, uma grande oportunidade para mudar mesmo de patamar profissional, porque eu sempre tive o desejo de buscar ser especialista em algo, de atender um nicho de mercado que eu pudesse ser especialista e atender essa demanda. E aí eu vi na Tatos essa oportunidade de me tornar um especialista. Então, fazer parte desse momento da Tatos, dessa academia de estudos, né, a Tatos Academy. Então, aprender a ser um especialista em um produto que é muito relevante e tem um peso muito grande para o mercado, um potencial peso para o mercado, porque hoje ele representa pouco em crédito, mas tem muito para crescer. Então, assim, é uma grande oportunidade. Então, é uma grande oportunidade de me tornar um profissional assim, de alta performance, né? Que é o que a gente está buscando. Eu quero buscar como profissional me tornar um profissional de alta performance. Então, eu quero performar bem. Então, eu enxerguei na Tatos isso. Eu enxerguei essa oportunidade, essa porta de entrada para mudar esse patamar. Então, assim, eu estou muito feliz, muito empolgado, estou entusiasmado, né? Estou aqui aberto para aprender. Então, assim, a gente vem de um mercado, né, financeiro, mas muito generalista, muito genérico. Então, assim, você fazia muita coisa e não fazia nada. E aí agora eu tô com a oportunidade de me tornar especialista, né? Então, assim, para mim, eu tô muito feliz e tô muito empolgado e tô aqui aberto para aprender e colocar em prática mesmo, Ademar. Muito bom, Igor. Obrigado aí pela confiança. E de fato aí você tem tudo para ser muito bem sucedido, você tem uma boa bagagem e esse coração aberto para aprender, né, é o que a Tatos Academy mais anseia, né, pessoas que querem de fato investir nelas mesmas e aumentar, né, de nível profissional. E Rafa, conta pra gente aí, lá no Cicobi, assim, qual produto que você sentia, assim, que você desconfortável, para ser bem sincero, assim, que você detestava, odiava ter que empurrar no cliente para bater meta. Conta pra gente aí como é que era essa rotina, essa lida, né, com aquele verdadeiro produtinho penduricalho que você tinha que empurrar no cliente. Como é que era isso? Dentro do cenário do contexto nosso, é uma cultura, eu considero até errada, né? Acho que infelizmente, a maioria não busca se informar do porquê fazer um seguro, mas o seguro, ele sempre é uma pedra no sapato do bancário, sabe? Uhum. Sempre. Porque essa cultura nossa é diferente da cultura, por exemplo, do americano, que ele já nasce com a apólice de seguro, pronto. Uhum. Mas o nosso país, né, ter seguro é aquele receio assim, não, eu não tô querendo morrer, não. Tô profetizando a morte. Profetizando a morte, não. Mas muitas vezes o cara nem sabe que, por exemplo, né, se ele for acometido de um câncer, alguma coisa assim, aquilo lá vai ajudar talvez no tratamento dele. Mas assim, infelizmente também, a instituição, ela não quer saber, né, se o cliente gosta ou não gosta do produto. Ela tem uma meta ali
seja ela mensal, semestral, anual, a ser atingida, e quando chega a campanha, você tem que entregar. No banco, né, é um pouco diferente, porque no banco geralmente é semanal e cada dia do banco é um produto específico. Na cooperativa não, na cooperativa ela tem as divisões exatas, né, das campanhas, uma muda de uma política para outra, enfim. Mas o seguro, ele é um entrave mesmo na vida do bancário, e geralmente assim, falar não pode fazer, mas fazem, né? Você vai vender um crédito, por exemplo, de 50 mil, não, eu vou te dar esse crédito aqui com essa taxa, mas em contrapartida você me ajuda com esse seguro, né? E querendo ou não, é uma prática até incorreta no mercado, que é a venda casada, mas infelizmente ela acontece, e assim... E gera um desconforto, porque você sabe que às vezes o cliente não é aquilo que o cliente necessita. Talvez ele precisava ali de um consórcio, algo que ele tem um perfil mais adequado, um cara que às vezes já tem um conhecimento mais elevado do que ele quer para a sua vida, né, para a sua vida financeira, enfim. Mas assim, você acaba querendo ou não, né, quando você atende bem o seu cliente, independente da prática, né, que às vezes você, entre aspas, é meio forçado a fazer, mas quando você cria um relacionamento genuíno com o seu cliente, ele também entende a sua necessidade, né, que existem metas a serem alcançadas e, em geral, a maioria ele até te ajuda, sabe? A gente não tinha dificuldade, enfim, de bater a meta, mas era desconfortável porque não era exatamente aquilo que ele necessitava. Ele precisava do crédito, talvez ele poderia colocar outro produto que estaria mais de acordo ali com a sua necessidade e não algo que você está fazendo simplesmente para completar ali, né, aquela carga de produto que você tem que entregar no final do mês. Isso é, entre aspas, para o profissional é meio constrangedor, sabe? Você ter que fazer isso. Concordo plenamente, Rafa. Igor, e lá no Itaú, como é que o banco tratava na sua época lá, né, o home equity, cara? Como você, né, como profissional que tinha ali o portfólio, recebia do banco a respeito do home equity? A gente não recebia, né? O banco, ele tinha os produtos ali para o varejão, que a gente chama, né? O varejo ali na agência, no dia a dia, agência de rua, né? Que a gente chamava de movimento, e a gente tinha as linhas, né, de crédito que o banco trabalhava, o serviço que o cliente precisava, que a gente não conseguia atender. Né? Então, no caso, vamos colocar aí o CGI, né, da TATS, um grande produto que o cliente chegava com essa demanda e a gente não conseguia atender o CGI, porque a gente não tinha isso no nosso portfólio lá. Na época, né? Na época. Hoje, assim, os bancões acabaram cedendo, né, Igor? Assim, quem foram os bancos menores, os bancos digitais, que há alguns anos atrás, que viram o potencial desse produto, o próprio Banco Central forçando, né, ali com uma política do produto para poder desalavancar as famílias, né? As famílias muito alavancadas, muito tomadas, até hoje, né? O percentual de famílias, né, Rafa, endividadas hoje assim, é surreal, né? Para quem acompanha esses indicadores aí, sabem muito bem disso. Então, o Banco Central meio que socializou esse produto, forçando os grandes bancos através dos pequenos que cresceram muito. A gente vê aí bancos digitais que cresceram muito nos últimos 10 anos com esse produto, e hoje o Itaú, inclusive, é nosso parceiro também, Itaú, Santander, os grandes bancos também, né? A TATS teve esse privilégio, né, Rafa? A gente nunca bateu na porta dos grandes bancos, né? Os grandes bancos vieram até a TATS em função da qualidade do trabalho que a TATS Crédito faz, né? E aqui na TATS Academy a gente tem esse olhar focado no produto, onde o profissional ele se desenvolve como especialista. Mas hoje o Itaú trabalha. Mas então, você vê que isso é só mais um produto na cesta do banco, é aquela velha máxima do bancão que é mais um produto para você administrar uma carteira enorme, e quando o cliente precisa, você não se sente especialista, preparado para atender, aí você tem que direcionar para uma área do banco, esclarecer aquelas velhas reuniões que você marca com uma outra pessoa do banco, mas você mesmo não consegue atender o cliente. Era assim? É exatamente isso. A gente não conseguia atender o cliente porque a gente não era especialista, né? Então, infelizmente, a gente tinha um monte de produto para bater meta, então o banco não era o foco ali para o banco
tornar um especialista, né? E aí a gente ficava com essa dificuldade, porque até mesmo para chegar até o especialista que ia conseguir atender essa demanda era difícil também, né? Porque a gente teria que ir lá e investigar, né, qual setor, liga para um, manda mensagem para um, entra lá no Teams e manda mensagem para a gente conseguir, né, que atendesse esse cliente, porque o cliente tem uma demanda e tem uma... não é um crédito que você faz igual um empréstimo pessoal que cai na hora, né? Então, demanda toda de uma estrutura para você formular esse crédito para esse cliente. Então, demanda de tempo, né? E nisso aí, acho que ter a TATUS, né? Com essa proposta de você se tornar especialista, você desburocratizar esse serviço, né? Então, assim, trazendo isso hoje para esse mercado é um grande potencial, porque é diferente de quem está lá dentro do banco, sabe? Então, assim, você pegar um serviço bem, um profissional bem preparado para atender essa demanda de conseguir mesmo, né? Desburocratizar, pegar, falar assim, ó, esse crédito para você é assim, para esse banco vai te atender melhor assim, porque essa taxa é assim. Então, hoje eu acho que a necessidade do cliente hoje, do mercado é isso, ter um profissional especialista para conseguir fazer isso. E Rafa, e lá na sua experiência como bancário, qual foi o exato momento, assim, você teve alguma experiência, assim, que você focou num produto, que você desenvolveu um trabalho, assim, como especialista, porque tem que ser um baita de um esforço, né? Porque você está ali sendo cobrado por um portfólio enorme de produtos, você tem uma carteira enorme de clientes. Ser um especialista nessa área é bem difícil nesse contexto. Mas o profissional esperto é aquele que, né, enxerga um nicho, enxerga a necessidade do cliente, tem esse viés consultivo, foca e acaba tendo um bom resultado. Eu acho que você, em algum momento da sua carreira dentro do banco, você teve essa iniciativa. E quando você teve isso e você viu todo o seu esforço que você fez para ter aquele resultado no banco, e deu uma olhada no Olerite, as perspectivas que você tive lá dentro, o que você sentiu, e fazendo um paralelo com o que você vê de possibilidades nessa carreira aqui na TATUS Crédito como especialista, o que você sente, o que você diria aí para a gente fazendo esse paralelo? Bom, quando eu cheguei minha primeira oportunidade no Cicobi, eu era gerente, né, de uma rede de material de construção, uma rede grande, atendia 15 lojistas grandes. Uhum. Mas quando veio a oportunidade do mercado financeiro, assim, aos 31 anos, eu não pensei duas vezes. Era algo que eu sempre buscava, mas ainda era um ambiente muito fechado, né? Um network era bastante restrito, não era essa demanda tão, vamos dizer, colossal que nós temos hoje. Quando eu cheguei na agência, eram 21 agências, 210 colaboradores, né? Eu cheguei na principal, que era a matriz. Dentro da matriz tinha 32 colaboradores, e eu me lembro como se fosse hoje, né? A primeira pergunta que eu fiz para o meu gestor foi: o que eu preciso fazer para aparecer? Porque eu estou no meio do Oceano Azul e, assim, eu preciso fazer algo diferente, né? Para mostrar o meu trabalho e a minha capacidade. E ele falou: nós estamos vivendo um momento de transição agora. Ela era uma agência focada quase que 90% das operações para o público rural, e estava querendo migrar a carteira para o comercial. Eles haviam contratado um grande profissional, né, que tinha a visão do Paraná, que é onde está o berço do cooperativismo hoje no Brasil, e ele entrou como superintendente para justamente mudar, né, essa postura agro para uma carteira comercial. E eu cheguei bem no início dessa transição. Eu acho que, para mim, foi um fator, assim, que me ajudou bastante. Mas quando você olha para o mix, né, a gama de produto, cartão, seguro, consórcio, enfim, você olha para aquela carteira, eu acho que todo funcionário, né, todo profissional, ele tem que analisar a relação de ganha-ganha. Onde a agência vai ganhar, onde o colaborador vai ganhar, onde o cooperado vai ganhar, e isso se torna um círculo virtuoso, né? E o cooperativismo, ele está dentro dos seus valores, essa questão, né? Tem que ser um círculo virtuoso, não pode ser só um lado ganha ou o outro lado ganha. Todo mundo tem que ter essa relação de ganha-ganha. E quando eu vi o consórcio, eu já trabalhava com esse produto particular, né? Já fazia venda de consórcio para clientes fora do banco, antes mesmo de entrar no banco. Eu comprava a carta, contemplava e vendia. Então eu já tinha um conhecimento, um know-how desse produto. E quando eu vi que era o principal produto que mais alavancava a receita da cooperativa, eu não pensei duas vezes. Falei, bom, vou montar uma carteira, né? Eu entrei como caixa, era difícil porque você tinha que atender a fila, você é contratado para atender a fila. E nenhum caixa vendia, ninguém vendia. Então, assim, só que se eu sou um caixa, eu consigo atender a fila, eu consigo vender, então eu vou ter um diferencial aqui dentro. E assim, eu comecei, eu vendi uma, esse um me indicou, virou duas, esse 2 me indicou, virou 4,
né? Mas o que é que eu entendia? Eu sempre enxergava a dor do cliente. Todo cliente, independente de qual produto você trabalha, ele vai chegar com uma dor. O consultor, ele não quer o bolso do cliente, que eu acho que é um dos principais erros que o profissional comete, é querer o bolso do cliente, ele querer bater a meta, mas ele não quer entender o que o cliente realmente precisa. E eu acho que esse é o divisor de águas para o profissional de alta performance, para um profissional que só bate meta. Aquela frasezinha célebre que a gente como cliente ouve, né, Rafa, assim, o consultor de relacionamento da gente chega e liga pra gente: ô, você pode comprar esse produtinho pra me ajudar? Me ajuda no final do mês, Igor. No final do mês. No final do mês. Bater aquela Bate aquela ligaçãozinha daquele. Ou quando você liga pra resolver um probleminha ali, pô, tá com bloqueio na senha, você liga e tal. Ah, não, eu resolvo aqui, mas nossa, pode ter você pode fazer isso aqui pra me ajudar? Eu já ajudei aqui, né? Desbloqueei sua senha, você pode comprar um seguro na minha mão. Então, assim, cara, o consultor ele jamais vai agir dessa forma. Ele tem a meta, ele tem a mesma demanda que o outro profissional tem. Mas ele jamais vai agir visando só o interesse pessoal. Então, onde o Rafael conseguiu diferenciar? Eu nunca errei uma simulação, cara. Nunca. Toda simulação que eu fiz, eu falei, ó, se você fizer X investimento nesse grupo, o mês que vem seu crédito tá na mão e você vai comprar seu bem. Nesse ponto eu nunca errei. Eu vendi mais de 500 cotas de consórcio enquanto eu estive lá. Eu nunca errei. Então, assim, isso virou um efeito dominó derramando, onde minha comissão era maior que meu salário, né? Agora, trazendo esse paralelo para o home equity, quando o cara sai de banco, muitas vezes ele sai cansado, sabe, desse sistema maçante, a ponto de muitos dizer, nunca mais eu quero saber disso. Mas o que talvez ele não saiba é que essa é uma profissão escondida, porque ela não é, por exemplo, dentro da cooperativa ela não é difundida, até porque o lastro de poupança, ele mal dá para cobrir as operações, né, de financiamento de imóvel. Então, nem é toda cooperativa que tem, porque ela não tem lastro em poupança para fazê-lo. Então, muitas vezes o profissional que vem da cooperativa, ele nem sabe que existe esse produto home equity, ele nem sabe o que é. E a diferença é abissal, porque nós estamos falando de uma possibilidade que depende só do profissional. Então, se ele é um bom profissional, se ele é um profissional consultivo, se ele é um profissional que sabe identificar a dor do cliente e ele vai saber levar os clientes, né, para os melhores parceiros e trazer realmente aquilo que o cliente espera que um bom profissional faça, cara, ele vai nadar no oceano literalmente azul, sabe? Assim, ele vai olhar por elite e ele vai falar, bom, só depende de mim, né? Só depende de mim. E isso aí, cara, eu acho que todo profissional sonha em ter. Porque quando você depende ali do seu gestor te enxergar, né? Ah, se ele me ver, eu vou conseguir. Mas você tá concorrendo com 30, 50 dentro da agência, dependendo da agência. E no home equity, não. No home equity, aquela dor daquele profissional que muitas vezes ele já tá até fora do mercado, ele já não tem tanta oportunidade, 40 mais, né? Ex-bancário, ex-agente seguro, de consórcio, e ele muitas vezes ele nem sabe que existe esse oceano azul aí limpinho, né? Águas claras, né? Ninguém pisou. E ele muitas vezes não sabe, não tem esse conhecimento, sabe? Do que esse home equity, essa nova profissão, esse crédito com garantia de imóvel, pode proporcionar para a carreira dele, cara. Mesmo pós os 40, que a gente sabe que quem tá ali no LinkedIn, todo dia vem um relato, todo dia vem uma história, né? Ah, eu fui dispensado por causa da minha idade, né? Todo dia você lê um relato desse. É uma dor. É verdade. Eu ainda vejo uma outra dor, Rafael, que a gente consegue ajudar muito o ex-bancário. Eu vejo que, assim, eu já vi alguns relatos, principalmente no LinkedIn. Às vezes o cara cria uma carreira, né, dentro do banco, de anos, que o nome do banco ali começa a virar quase que o sobrenome dele, né, Igor? Assim, é o Rafa do Cicobi, Sim. né? O cliente, as pessoas começam a conversar, o Igor do Itaú. Então, você fica anos ali. Quando você perde aquele sobrenome, às vezes, se você não manter aquecido aquela sua carteira, se você não se plugar em um outro banco, por exemplo, aquele network ele vai esfriando. Sim. Né? Isso é muito natural. E a gente vê essa dificuldade, às vezes, com o profissional 40 mais, 45 mais, né? Chegou nos 50 então, né? Por quê? Porque o banco tem esse com política, ele quer a geração ali mais nova e tal. E aqui na TATS a gente tem um grande diferencial, porque a gente trabalha com marketing digital, o nosso cliente é aquele que está buscando alternativas na internet, não é então o bancário nós não precisamos da carteira do bancário, né? Então o cliente está aqui para ele atender, do mais diverso perfil, a gente consegue segmentar e direcionar para o perfil, né, o perfil que ele quer. Eu acho uma outra
vantagem também, e fora o diferencial do produto, né, que o produto tem a proposta de realmente ele equalizar a vida financeira, ele pagar menos juros, né, ele investir, né, alavancar patrimônio, conjugar ali com o consórcio também, fazer uma jogada financeira. Eu acho isso bem bacana. Mas, gente, eu vejo que, assim, olha, muitos bancários, eles têm contato quando começam a se relacionar com a gente na TATS, e eu vejo que, assim, eles acham que eles sabem de crédito. Mas, por quê? Porque eu trabalhar num grande banco, opera ali um sistema que cospe um produto para o cliente, mas quando eles chegam aqui na TATS, a ficha cai, sabe? Assim, rapaz, o buraco é mais embaixo. Em 2, 3 dias. Né? Então, conta aí, Igor, qual foi o seu maior choque assim, que você teve na hora que você viu a estrutura do que a gente monta para, de fato, imergir, né, na necessidade do cliente, de fato, transformar um produto como uma verdadeira solução para o cliente ali de verdade. Conta aí a sua experiência. É uma engrenagem, né? Quando a gente começa a estudar, né, e o treinamento que eu estou passando pela TATS, né, nesses dias que eu estou aqui com vocês. E aí, quando você enxerga para toda a estrutura, você vê uma engenharia, assim, muito completa. E assim, é muito alto nível, né? Aí você sai das margens, né, sai daquele ambiente mediano, né, que é onde que eu me encontrava. E aí enxergava o crédito, né? Colocando os créditos aí. Eu enxergava o crédito como um produto que o cliente tem um pré-aprovado, e você vai ali, o que é pré-aprovado vai, quer, beleza, né? Que cara caixa e pronto, passa. Às vezes o cliente não quer, você liga. Não, na TATS aí você enxerga toda a estrutura até você chegar a esse cliente. Então, antes de você entrar, e até mesmo entrar em contato com o cliente ali no dia a dia mesmo, você faz toda uma preparação para entender o perfil do cliente. Mas aquele perfil do cliente, de onde que ele vem, o que ele tem como garantia, que produto é esse de garantia que ele está colocando, como que funciona essa abordagem, que produto é esse, né? Qual é o lastro? É muito completo. Então, eu olhei no primeiro e no segundo dia, eu falei assim, caramba, eu não sei de nada. E agora? Aí eu tô aqui pra aprender. Mas assim, a gente dá um baque mesmo, porque você olha assim, não é que eu vou me chamar, nossa, eu sou muito, não é possível que eu tava o tempo todo no mercado, eu não conhecia esse produto dessa forma. A gente ouve falar. A abordagem, a forma é muito diferente. Que trabalha o produto. É muito diferente. É porque você começa a se tornar, desses poucos dias que eu tô assim, cara, eu tô me formando um especialista. E aí, assim, tudo é desafiador, né? Mas quando você tem toda uma estrutura que a TATS oferece, né? Então é uma oportunidade de aprender com os profissionais de alta performance. Então estou aprendendo com o que já deu certo, com o que o mercado já validou, com o que os próprios parceiros da TATS já validaram, porque eles vêm atrás de vocês, né? Pô, se vem atrás de vocês, é porque o negócio dá certo. Então, assim, tem toda essa estrutura para me formar, para me tornar também esse profissional de alta performance. Então, assim, foi um choque de realidade para mim quando eu enxerguei toda a estrutura e vi que eu não sabia nada de crédito, nada, absolutamente nada. E agora a minha visão mudou, né? Então, assim, hoje eu enxergo não só o CGI, mas no geral o crédito eu já vejo com outros olhos, né? Como estruturar o crédito para um cliente. Se eu pegasse hoje, vamos colocar aí um empréstimo consignado, né? Muito popular. E olhasse para ele, se eu tivesse num banco, e olhasse para ele e falasse assim, eu olharia com os olhos diferentes. Porque é a visão que eu estou tendo aqui, que é a visão da TATS, né? Então, assim, é muito bacana, tá? Foi um choque, mas muito bacana. Show de bola. E, Rafa, qual que, na sua visão, depois dessa imersão aqui na TATS, para você a diferença entre atender um cliente de alta renda, né, dentro de um banco? Normalmente os bancos têm uma segmentação, né, para tratar de forma personalizada esse cliente. Lá no Itaú é o Personalité, né? Inclusive eu sou cliente do Itaú há 26 anos e percebo essa personalização, e no fundo eu vejo que é só uma segmentação para empurrar um produto em mim de uma forma diferente. Eu queria ouvir de você, assim, você estava lá dentro, né? Então, como é que era atender esse cliente de alta renda lá? E qual que é a sua percepção, assim, do nosso formato para atender esse cliente de alta renda como um consultor de elite aqui na TATS? Que você sabe que a gente tem uma proposta de carreira aqui dentro até
você chegar num nível de especialidade onde você se torna ali um closer, né? Onde você recebe a demanda dos consultores ali que estão mais júniores, que entende a necessidade do cliente, formata o perfil do cliente e traz para você como um consultor de elite, o cara que se relaciona diretamente com as mais de 20 instituições que tem no mercado, e encapsula uma solução de acordo com o perfil do cliente, a demanda dele, né? O perfil da garantia e tudo mais. Você viveu lá no banco e agora está dentro do nosso ecossistema aqui já há um tempo, né? Vendo toda essa estrutura que a gente montou para atender de fato o cliente de uma forma personalizada. Conta assim, na sua percepção, né, como ex-bancário, da diferença. O que você percebe de diferente? Dentro da cooperativa, ela não difere muito do banco, ela vai diferenciar mais a nomenclatura, né? Lá é PF alta renda e PJ alta renda. Então, realmente, ela tem... Não tem um nome bonito, né? Igual no Prime, né? No Bradesco, estilo lá no Banco do Brasil. Né? Ela tem lá um profissional, geralmente é um profissional mais gabaritado, um profissional que às vezes ele vivenciou aí 13, 15 anos, né, num grande banco, no Santander, no Itaú, e a cooperativa ela vai no mercado buscar esse profissional, né, na expectativa de que ele realmente atenda e dê esse diferencial, né, para esse cliente que ele é alta renda, né, principalmente assim, no Goiás nós exercíamos muito isso. Eu trabalhava numa agência que dentro da carteira tinha 1.700 médicos, e esse cara às vezes ele não era só médico, ele era médico e agricultor, o cara movimentava, tinha empresa lá que a gente trabalhava lá que só de dinheiro tomado do governo era 40 milhões, né, de crédito. O cara acostumado a mexer com dinheiro, né? Acostumado. Então, esse cliente, ele tem um perfil diferente. Então, assim, ele vai saber na hora, ele vai pegar no ar se você estiver ali simplesmente querendo empurrar algo nele. Então, esse viés que a TATS tem, dessa abordagem, né, consultiva que a gente fala, porque, assim, tem coisa... né, que a gente está no mercado, a gente percebe que fala para ficar bonitinho, como a gente está falando aqui do personalité, né, do estilo, é bonitinho, só que você vai pagar uma tarifa mais cara. Sim. Para você ter... Não, eu sei bem o que é isso. Eu disse aqui, eu tenho 26 anos que eu sou cliente personalité do Itaú, eu nunca comprei um produto do Itaú. Exato, porque você sabe que tô lá por causa do atendimento. Você vai assinar. Mas na hora que eu vou precisar mesmo de um produto, eu acabo você vai assinar que é mais barato. Com 3 gotinhas de sangue. Dentro da TATS, não, porque às vezes o cliente acontece dele vir endividado, sim, acontece dele querer pegar aquele valor para ele sair do rotativo do cheque especial, do rotativo do cartão de crédito, que, querendo ou não, é um juro muito mais em conta quando a gente está falando do home equity, né? É uma modalidade que realmente, talvez ele vai dar um desafogo, mas tem aquele outro cara também que ele quer fazer uma alavancagem patrimonial, ele quer investir em consórcio, ele quer investir no leilão de imóveis. Então, se o consultor, ele não tem esse feeling, né, para lidar com esse tipo, né, de cliente, ele vai fazer a abordagem correta. Se ele for querer tratar como era no banco, que no banco tem um pacote pronto, né? É aquilo ali, e não adianta, eu não vou sair daquilo ali não. Ah, mas eu tenho em outro lugar. Não importa, aqui é assim, né? E não adianta, pode vir o gerente da agência, um modelo tá pronto. Não adianta ele ligar pro diretor, pro superintendente, pro regional. É engessado. É engessado, né? É completamente engessado. Muitas vezes, quando você começa ali a entender a demanda e a dor do cliente, o perfil do imóvel, né, que ele quer trabalhar, você já entende que alguns perfis de banco não é ideal para ele. Então, a missão ali não é simplesmente dar a ele o crédito. A missão ali é dar a ele a melhor oportunidade de crédito de acordo com a necessidade que ele tem e com aquilo que ele almeja, né? E assim, essa preocupação, ela só vem de um profissional, né, que tem essa visão analítica do processo. Não vem de um cara que está acostumado só com, até lendo uma história do presidente do banco, né? Nós não estamos falando do presidente, né, da cooperativa menor que eu trabalhei. Eu trabalhei em 3 cooperativas diferentes e essa era a menor. E assim, o presidente entrou com o cliente, deu uma volta na cidade, viu os empreendimentos do cliente e chegou lá, colocou um papelinho em cima da mesa e falou: tira o pedido dos meninos aí. Mas assim, ok, tira o pedido. Mas não fez nenhuma análise, só foi, como se diz, o canto da sereia. O cara mostrou para ele 3 empreendimentos, mostrou o autódromo, né? Que era ali na região de Curvelo, ali tem um autódromo lá muito famoso, inclusive, já teve corrida de Stock Car. Vislumbrou o presidente, e eu tinha acabado de chegar,
né? Olhei para a operação e assim, de longe, no Goiás não passava. Por quê? Não tinha garantia, não tinha um lastro. Então, literalmente, ele tirou um pedido, só não recebeu, entendeu? Tomou uma provisão de quase R$500 mil, né? Que gerou um impacto enorme para a agência e colocou a agência no vermelho. Então, quando você é consultivo, você já olha para a demanda, né? Não é que você tem um preconceito formado de como você vai resolver, não. É porque você já está lidando cada dia ali com situações que se tornam um dia a dia mais leve, mais fácil. Você não quer só trazer o bolso do cliente, você quer trazer a confiança dele. Você quer trazer ele depois de anos ali dentro daquela operação, ele vai voltar, ou como a gente até conversou ontem, né? Em 2020, o cara não estava no momento, ele não estava enquadrado, mas ele voltou 5, 6 anos depois, ó, vocês me atenderam tão bem, quer dizer, o cara nunca esqueceu. Sim. Então, quando ele tem um atendimento consultivo, ele nunca esquece, cara. Ele vai lembrar até seu nome, sabe? Sim. E essa é a diferença desse profissional, que muitas vezes dentro do banco, não é que ele não seja esse profissional, mas a cobrança dele ela é tão massiva que ele até esquece da identidade dele, de quem ele nasceu para ser e quem ele pode ser, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas e não só batendo meta, né? Verdade, verdade. Rafa, e assim, fazendo esse paralelo aí do atendimento do cliente de alta renda lá, com o que a gente faz aqui, a gente entende que o cliente de alta renda é alguém mais exigente, porque ele está tendo esse atendimento personalizado lá. Então, aqui na Tatos, os nossos consultores, a gente forma profissionais para entender que esse cara não quer, ele não precisa só de ser paparicado, ele não precisa só de atenção, isso ele tem. Qualquer lugar, a gente sabe que ele tem crédito. Aqui a gente quer entender o que ele precisa naquele momento, qual é a estrutura da operação dele, porque às vezes ele é alta renda, mas a situação do imóvel dele está toda irregular, ele não vai conseguir uma melhor operação. E a gente estrutura isso para a gente, de fato, direcionar para a instituição financeira que vai dar o devido merecimento para ele. E às vezes lá no banco dele de relacionamento, apesar dele ser alta renda, dele ter um atendimento personalizado, ele não consegue estruturar a operação, porque aquele banco, às vezes ele não faz um imóvel não averbado, por exemplo, ele não trabalha com determinado tipo de garantia, né? Um empresário, por exemplo, que tem uma dificuldade de comprovação de renda, aqui a gente estrutura para a gente direcionar para a instituição certa. Acho que assim, a grande vantagem, o grande benefício que a gente oferece para o profissional aqui é ele entender que ele pode ser focado no cliente, porque a gente não defende a bandeira de nenhum banco. Então o foco é totalmente no cliente. Então, quanto mais ele se especializa em ser humano, né? Nessa era nossa da IA, né? Sim. Então, quanto mais o cara deixa de automatizar e customiza e personaliza para a realidade do cliente, mais chance de sucesso ele tem, porque a gente trabalha com todo mundo que está no mercado, né? Então a gente é monoproduto, especializado num produto e ainda conectado com todo o mercado, quem é bom no mercado. Aqui a gente tem muita instituição financeira que a gente dispensa. Na hora que a gente conhece a esteira da instituição e vê como é que ela opera, como é que ela trabalha, a gente já chega, a gente já dispensa. Então aqui a gente trabalha com os melhores e não defendemos bandeira de banco nenhum. Então, assim, algo que a gente vê muito aqui é assim, a gente ser sensível e falar com gente. E Igor, conta pra gente um pouco assim, você se sentia nesse tempo todo que você ficou no banco, fazendo uma leitura agora desse contexto de agora, com a sua realidade lá no Itaú, você sente que assim, o banco limitou sua inteligência? Você poderia dizer que foi um contexto assim que subestimou, vamos dizer assim, né? Nós estamos dando podcast, né? Até o podcast fala inteligência limitada, né? Você acha que te limitou sua inteligência o banco? E eu acho que me deixou muito engessado, né? Como vocês falaram anteriormente, me deixou muito limitado. Talvez nem intencional, né, Igor? Não, assim, não. o ecossistema, na estrutura, né? Não, é aquilo ali. Então você só segue o fluxo, né? Então você vai indo, vai se deixando levar. E quando você está fora, que você percebe, né? E aí quando você vem de frente a uma estrutura igual a da Tatos, aí você enxerga que realmente você não sabia de nada e que você tem um mar, né? O oceano azul aí, você tem um mundo para aprender. E você não sabia nada, né? O exemplo, você pode ser, eu conheço ótimos especialistas mesmo em consórcio. Eu vendia muito consórcio, mas não era especialista, né? Vendia por causa da marca, porque muitos clientes, uma gigantesca carteira de cliente, então tinha que vender, né? Mas eu não era especialista.
Eu fazia empréstimo, mas eu não era especialista. Eu fazia empréstimo porque era demanda, né? Aparecia a urgência. Então, assim, me deixava muito limitado, que eu não conseguia dar essa consultoria. Vocês falando aí, e aí a percepção que eu tive na TATS nesses poucos dias, né, é que tem consultores aí no mercado que vai buscar essa demanda aí do home equity, só que para a pessoa andar sozinho, você vai custar para chegar numa alta performance. Sim. Aqui você já tem, o que eu entendi, eu já encontrei uma estrutura de alta performance, agora só depende de mim, então eu vou absorver toda essa teoria, né, e a prática. Então, assim, eu tenho os dois lados, então estou tendo a teoria e ainda vou ter a prática. Cara, tem coisa melhor do que isso para um profissional de alta performance? Você já está encontrando, assim, a faca, plataforma, tá tudo. A cama para deitar. Então, a percepção que eu tive nesses poucos dias foi isso. Eu tenho já montado algo que já está dando certo há muito tempo, né? Então, não é algo... Porque se você for pegar aí de outros gestores de crédito nesse ramo de home equity, muitas não conseguiram sobreviver. Muitas começaram e pararam. Então, assim, quando você vê a estrutura da TATS, né, que está aí antes da pandemia, pegou um pedacinho antes da pandemia, passou pela pandemia, sobreviveu e dando lucro e dando, né, consistência, né, é sustentável, e você vê os profissionais que passaram, né, por aqui e os que estão aqui. Os bancos levaram. Você entende? É algo assim, não, cara, eu tô pegando tudo pronto, só depende de mim. Então, assim, essa percepção que eu tive, sabe? Então, assim, não vai me limitar, vai fazer com que eu expande cada vez mais. Vai ampliar seus horizontes, né, Igor? É isso aí. E, Rafa, como é que você, né, vê nesse nosso ecossistema, assim, a possibilidade, o poder de poder criar uma solução personalizada, né? Você vê lá na estrutura do banco, você tem que pensar o produto e é forçado a empurrar aquilo. Como você vê aqui hoje esse poder de você criar uma solução de acordo com a realidade do cliente? Pegando um paralelo nesse que o Igor falou, né, do banco, às vezes nem é intencional, mas, por exemplo, eu quase me tornei gestor de empresas 2 do Santander, né? Acabou que no fim não deu certo, mas eu me lembro que, assim, o gestor foi claro, falou, cara, é o seguinte, vou te trazer para cá. Tem treinamento em São Paulo? Tem treinamento. Você não vai não, você vai quando der. Tem treinamento online? Tem, mas você não vai fazer não, você vai fazer quando der. Você vai vir para cá e, literalmente, eu vou te jogar os leões e você vai trabalhar. Então, quando ele pega e diz isso, né, que você olhando para a estrutura dos meninos que estão chegando agora, praticamente 45 dias, metade das jornadas de experiência estão treinando, né? Eles não estão sendo entregues aos lobos para fazer algo que talvez ele nem se sinta confortável em fazer. Então, quando você pega um cliente, um cliente, principalmente um perfil de alta renda, né? Às vezes o cara já tem ali seus imóveis de 2, 3 milhões, 5 milhões, né? Como recorrente aqui dentro desse universo da TATS Crédito. Esse cara, ele sabe de tudo que está acontecendo no mundo, ele sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está influenciando lá na economia. Ele está vendo o que está acontecendo na política brasileira e o que isso impacta, né, dentro do negócio dele, da inflação, do IPCA, enfim. Ele sabe, ele já vem informado. Então, quando ele pega um consultor, às vezes não precisa de muito. Às vezes, uma palavra mal colocada, você vai tirar toda a credibilidade, né, da empresa em si. E vai deixar esse cliente, às vezes, com receio, com o pé atrás de fazer essa operação. Então, quando você é um consultor, né, que eu digo, que se preocupa com a dor do seu cliente, primeiramente, de entender, de mapear todo o universo e ver onde ele vai se enquadrar melhor. E é isso que a TATS Crédito, essa é a cultura da empresa. Né? Tá intrínseco. Então, o colaborador que chega, ele não chega dentro igual, por exemplo, essa visão do banco, que você tem que fazer isso, né? Você tem que entregar, você tem que ligar. Top-down. Cara, se vira, quase, você não, obviamente que, né, mas, querendo ou não, já ouvi isso também de gestor, não é, eu já vi colegas, né, assim, você vai às vezes num seminário, né, que junta ali Bradesco, junta Sicoob, e o cara virar pro diretor de uma grande empresa e falar que você não tem emprego lá pra mim, não, o cara tá tão desesperado querendo sair dali, que ele se coloca nesse ponto, sabe, de quase se leiloar, mas você vê que o cara é bom, o cara é gerente, tem 8 anos que ele tá lá dentro do Bradesco. Não foi fácil chegar até ali. Ele é um gestor de agência, né? Então o cara é bom. Só que às vezes o cara até esquece isso porque vai roubando a identidade dele. Sabe? Essa coisa frenética. Você tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. E aí às vezes o cara esquece até de quem ele é. Pô. Ele esquece a capacidade que ele tem, do porquê
que ele chegou àquilo ali, e ele perde, às vezes, o senso de propósito do porquê que ele está fazendo aquilo. Então, assim, eu acho que é até gratificante, né? Quando você está nesse segmento de home equity, de você, às vezes, estar lidando com pessoas que já tiveram sucesso na vida, que já venceu. Eu acho que o colaborador, ele olha aquilo e fala, poxa, o cara tá com um imóvel aqui de 7 milhões, pô, ele quer pegar 3 milhões e meio para comprar outro imóvel ali. Então, isso vai movendo o profissional até mudar, talvez, a mentalidade dele, a forma de pensar, de enxergar a vida. E vai motivar ele a cada vez mais crescer, ser melhor naquilo que ele está fazendo, de entregar mais para o seu cliente e ser o melhor naquilo que ele está fazendo, sabe? Porque você está lidando com gente boa. Então é uma coisa que é muito divulgada, né, no meio do coach, né? A mesa, o ambiente que você senta, vai te modelar, vai te moldar. Mas, querendo ou não, não é uma inverdade, né? Isso realmente, quando você está perto de pessoas que já trilharam um caminho que você talvez ainda não alcançou, talvez você fala, poxa vida, como que esse cara chegou ali? E você vai conversando com o cliente, eu lembro até de uma situação que aconteceu comigo. Assim, cara, eu perdi um negócio que poderia ser o melhor negócio que eu ia fazer dentro da minha agência. Como você chegou aqui, né, você falou do horário. O horário é muito importante. Eu lembro que, assim, agendando reunião com o meu gestor, marquei 8h30, eu tinha um cartão para dar para esse cooperado meu de R$1.000. Ele demorou 4 meses para ir buscar R$1.000. Então, assim, você acha que dinheiro para esse cara é um problema? Ele ganhou R$1.000, ele nem foi buscar, ele nem questão fez de buscar. Então, quando ele chegou na agência, 4 meses tentando, cara, marcar, ele veio, sua esposa, suas 2 filhas e ele. Quer dizer, é um cara de família, você faz a leitura, é um cara de família, é um cara que, assim, valoriza demais o tempo dele, nem dinheiro ele quer ir buscar, que ele valoriza o tempo dele. Então, ele chegou, meu gestor mandou uma mensagem, eu vou atrasar, vai tocando aí. Assim, você vê que o cara chega, se ele demorou 4 meses para ir, o tempo dele vale mais do que qualquer recurso que eu tenha para oferecer para ele. Então, nós começamos uma conversa e ele falou, né, da fé que ele praticava. Falou, eu fiz um trabalho legal, ele tinha 4 supermercados. Eu fiz um trabalho legal, a gente encheu um caminhão aqui de cesta básica e foi fazer lá em Vazzelândia. Quando ele falou Vazzelândia, quer dizer, eu fui gerente de uma agência lá em Vazzelândia. Ali eu achei o ponto de flexão, falei, é aqui que eu entro. Ele me deu a deixa, até então tava só ouvindo. Quando ele falou aquilo, eu falei, cara, fui gestor lá, conhece mais. Ele, nossa, que bacana, você conhece a realidade lá e tudo. E realmente, pessoal muito pobre, tem até uma galera um quilombo lá, né? O pessoal do quilombola, ele foi lá levar cesta básica, quer dizer, o cara andou mais de 1.000 quilômetros para fazer uma ação social. E aquilo ali foi a deixa, né? Eu entrei e aí eu tive a oportunidade. Não, eu trabalhei na agência lá, inclusive a agência tinha certa dificuldade, era uma agência que estava para fechar, né? E eu consegui reverter o cenário e tudo. E ele deu aquele espaço, eu fechei o negócio com esse cliente e chega meu gestor. E ele repetiu tudo que eu falei. Então, assim, o cara tava assim comigo. Quando meu gestor começou a repetir, ele cruzou os braços e ficou ouvindo. E eu nunca mais vi o cliente na vida. Eu perdi o negócio, quer dizer, já estava fechado. Ele, não, falou com a esposa também sorrindo, conversando. Não, vamos pegar aquelas 2 contas de lá do Goiás, vamos trazer para cá. Essas daqui a gente espera um tempo, vamos conhecer o trabalho. Então, eu perdi o negócio. A falta de sensibilidade, exato, de orientação para a pessoa, né? Exato. E aí, se você não entende isso, você vai perder negócio que poderia ser a virada de chave da sua empresa, da sua carreira, né? Porque às vezes você está ali fazendo network e quando você conhece a pessoa, às vezes a pessoa ela não tem influência regional, não, ela tem uma influência nacional, né? Porque o cara que tem um imóvel de 7 milhões, às vezes ele tem influência dentro da política, ele tem uma influência em grandes organizações, então você tem que ter muito cuidado com isso, sabe? E você realmente tem que estar preparado para dar o melhor, tanto como profissional, mas para dar o melhor que essa pessoa também espera, como você diz. Não é o cliente que bajulação vai resolver. Não. Você tem que achar um ponto que você vai fazer essa troca de sinergia com ele para ele realmente se abrir e aí, a partir daí, você conseguir implementar o que realmente ele espera de você, né, como profissional. O Ademar, trazendo um ponto aqui, vocês estavam falando sobre engessado, né, limitado e limitar, né, o que a gente aprende. Para quem está assistindo a gente aí, que passou pelo Itaú, sabe bem o que eu vou falar. Muito material para estudar tinha lá no Itaú, né? Aqueles cursinhos, a gente chamava os cursinhos, tinha que fazer os cursinhos, tinha que entregar os cursinhos. Então a gente, pela demanda do banco, pela rotina, né? Aquela rotina pesada, a gente não conseguia fazer esses cursinhos, a gente só passava, né? Passava ali para cumprir aquela meta, porque a gente não conseguia entregar
esses cursinhos de uma é um material rico, muito Sim. bom, mas que o próprio banco mesmo não exigia, porque não dava tempo. Então você tinha tanta coisa para fazer que os cursinhos, né, era a última coisa que a gente tinha que fazer. Então, às vezes, no meio do atendimento, que era muita coisa mesmo. Então, tinha que ir lá passando vídeo, deixar o vídeo rolando, alguma coisa ou outra a gente conseguia ver, né, levava alguma coisa para casa, mas você não conseguia dar atenção para um cursinho que todo conhecimento é válido, mas você não conseguia fazer. Então, você ficava limitado à rotina do banco, do dia a dia. Sei bem o que é isso, Igor. Eu tive uma colaboradora aqui, bem alguns anos atrás, no início da operação, ela foi uma gerente de agência do Bradesco, 16 anos, cara. Eu fiquei horrorizado quando uma vez eu sentei com ela para ela me conceituar o que era o sistema de amortização price e saque e fazer conta na HP e ela não lembrava mais. Eu tenho certeza que em algum momento da vida dela, mesmo que na graduação, em algum momento ela estudou sobre isso. Eu não quero dizer que ela não tinha esse conhecimento. Ela não se lembrava mais do que era um sistema de amortização saque ou price, que é básico para quem trabalha com juro composto, com empréstimo e tal. E ela não sabia fazer conta na HP, cara. A HP é uma ferramenta de trabalho para quem é da área de finanças, né? Conhecer ali, fazer projeções e calcular. Ela não sabia usar. 16 anos, ela já era gerente de uma agência no Bradesco. A pessoa trabalhou comigo, assim, eu fiquei impressionado, mas esse contexto. A rotina é tão intensa e o foco é tão operacional, tanto em atingir resultado, meta e tratar o cliente como um mero número, que não dá tempo nem de se desenvolver, né? Muito pelo contrário, aqui dentro da nossa cultura organizacional, que a gente acredita que assim, o seu conhecimento, e não só o conhecimento, que a gente chama de competência, né? Que é a soma do seu conhecimento com a habilidade, né? A gente chama de CHA, né? Que é o CHA. Conhecimento, habilidade e atitude, a soma disso é que te faz competente em alguma coisa. Então a habilidade, ela só vem com a repetição. Então não adianta você achar que você vai fazer um cursinho online, igual que a gente tem a formação da TATS Academy, o nosso curso online que a gente está, né, em breve vai estar disponível aí para todos que quiserem trilhar essa carreira do conhecimento, talvez nem queira trabalhar conosco aqui e tal, mas queira absorver, a gente vai estar disponibilizando isso aí para o mercado. Mas não só o conhecimento, porque o conhecimento ele passa se você não aplicar. Então é dar a oportunidade de você conhecer e desenvolver a habilidade. A habilidade é com a repetição. Então todo dia ali, você pelo menos parar ali 1 hora, 2 horas, para quê? Para aprender, para buscar o conhecimento prático. Aqui a gente usa muito o compartilhamento, né? A gente senta, porque gera muito aprendizado. Você vê, sentar com o colega e ver assim, não, como é que foi essa operação? Como é que você fez? Essa operação aqui a gente não conseguiu ajudar o cliente. Né? Aqui a gente chama de o lead desqualificado, né? Ou seja, a gente trabalha com o processo de qualificar o lead para uma determinada operação. Quando você desqualifica, por quê? A operação lá no comercial caiu, o cliente não quis fechar, não fechou por quê? Né? Essa experiência. Mas isso é muito comum, Igor. Não é só lá, não foi só com você, não é uma particularidade do Itaú, vamos dizer assim, né? Não vamos estar aqui penalizando só porque é um bancão grande, sim, né? E tal. Eu vi isso no Bradesco, já passou gente aqui na TATS que veio das fintechs e tal, não é diferente, né? Mas, gente, eu queria falar para nossa audiência agora algo que é um grande diferencial desse nosso papo aqui. Vamos falar dos números. O mapa do tesouro está nos números, né? O potencial que tem esse mercado. Né? Nós temos aí no nosso país, no Brasil, trilhões de reais em imóveis hoje que estão ali parados, não, né, simplesmente imobilizados na mão de famílias que desconhecem o poder, né, desse patrimônio que está imobilizado. Às vezes quitado, às vezes com uma parte ainda financiada, mas uma grande maioria quitada e a pessoa não faz nada com isso, só mora ou só aluga ali ganhando 0,5, 0,3, né, e tal. Então, assim, eu queria muito trazer nessa discussão nossa aqui o que tem de potencial e Igor, você já parou para observar por que o Itaú demorou tanto tempo para se despertar para esse mercado, né? Já que tem aí trilhões no mercado em imóveis, por que com um banco do porte do Itaú, né, como você me disse, ficou anos lá e você desconhecia o produto? Eu tenho um relacionamento como parceiro do Itaú e vi que ele foi muito mais atrasado que os outros.
Eu recebi um superintendente do Itaú dentro do meu escritório aqui em BH, que ele foi sincero, ele disse, olha, Ademar, a gente não era cobrado por esse produto. Aí eu tô aqui hoje te convidando, que a gente ouviu no mercado do seu trabalho, né, o papel que a Tatos está fazendo no mercado em parceria aí com bancos digitais, bancos menores, e agora a gente quer você como parceiro, porque agora eu estou sendo cobrado. O que você, como que você percebe isso? Um produto aí que tem esse potencial todo e o banco estava negligenciando. Era até difícil, assim, para a gente tentar entender que é um produto bom, Sim. né? Um produto que é um produto com garantia, né? Então, o melhor produto Para o banco, né? É o filé, né? Por que o banco não trabalhava? E eu ficava sem entender quando aparecia as demandas. Não era só o do CGI, né? E tinha o CGV também, que era uma dificuldade, que tinha uma demanda com garantia de veículo. Isso. Que também a gente não tinha. E aparecia, tinha essa demanda. E eu falei, por que eles não estão aqui colocando aqui dentro, porque eles focam tanto no consignado, focam tanto em outros produtos, e um produto tão bom não tá aqui. Eu ficava sem entender o motivo que o Itaú, né, que eu tava lá, não, e aí os outros bancos também. Também. Por que as fintechs tiveram que vir para dar essa injeção? Pra você ter uma ideia, as fintechs, elas foram direcionadas por uma regulamentação do Banco Central. O Banco Central, ele quis fomentar isso, né? Socializar que os bancos precisavam, com uma garantia real, seja um veículo ou seja um carro, reduzir o spread bancário, né? Forçar esses grandes... Porque assim, a gente vê historicamente os bancos, eles sempre foram um segmento altamente rentável, você vê por isso, você acompanhando a estrutura financeira, os balanços patrimoniais dentro da Bolsa de Valores, está lá, né? São bancos, todos eles são listados na Bolsa de Valores, e você vê que é um dos segmentos, né, que geram lucros consistentes e crescentes todos os anos, né? Mas, Rafa, conta pra gente, assim, que você tá mais tempo no nosso ecossistema aí, você sabe como é que um banco prefere, porque é meio óbvio, né? O cara prefere vender um produto que tem 5% de juro ao mês do que um outro produto que, né, que apesar que você tem a solidez ali da garantia, menos risco, mas é um 1%. Hoje, nesse patamar que a gente está, de juro, de taxa Selic a 15% ao ano, a gente está operando aí com o CGI a 1 ponto alguma coisa. Mas quando eu comecei aqui, lá atrás, antes da pandemia, 2019, 2020, era 0 ponto alguma coisa. Era quase mais o IPCA. Né? Não, sempre foi mais barato do que o consignado, né? Mas na sua opinião, Rafa, por que um banco aí vai preferir vender um outro produto de 5% ao mês? Exatamente o que a gente colocou. E a gente colocou aqui no início, né? O banco, em suma, ele vai querer visar sempre o bolso, cara. A gente tem aí, por exemplo, o Itaú, 46 bilhões, né, de receita líquida. Isso não veio do nada, né? Eu até brinquei com o meu cunhado que muita gente teve que sangrar para chegar nesse resultado. Não, sim, não é errado, né? Eles não estão, entre aspas, fazendo nada espúrio, mas estão, de certa forma, se aproveitando do melhor que eles têm, que é o seu cliente, né? Com tarifas abusivas, altíssimas, né? Juros que não são minimamente atrativos. Então, assim, para o cara confiar, né, de colocar o patrimônio dele, talvez é o maior bem, o maior legado que ele conquistou, né, na sua jornada. Verdade. Às vezes na mão de um bancão, é mais complexo justamente por isso, porque ele sempre vai ter essa percepção de que, não, o cara só quer tirar, né? Ele não quer fazer uma parceria comigo. Então, quando você traz para o universo da Tatos, né, que talvez se a gente for analisar no universo do sistema financeiro, é uma gota, literalmente, não vou nem dizer no oceano, é uma gota no copo d'água, porém, é essa empresa que às vezes está cuidando muito mais desse cliente do que as grandes agências. E até porque, assim, o gerente, né, eu digo como gerente, já fui gestor de agência, muitas vezes vai tentar ali atender a demanda, mas, cara, aquele negócio, passa pro próximo. Se não deu, ele não vai insistir. Passa pro próximo, entendeu? Verdade, Rafa. E olha só, eu não sou um ex-bancário, né? Já contei minha história para vocês, eu trabalhei muitos anos numa multinacional que a gente tinha os bancos como grandes clientes, né? Grande concentração do consumo dos nossos serviços vinham de bancos,
e essa multinacional comprou uma empresa brasileira, que era a maior da América Latina, que os bancos eram os maiores acionistas, eram 56 bancos que eram donos da empresa. Então, durante muitos anos lá, eu aprendi a pensar como um banqueiro, mas eu nunca fui um bancário. Mas assim, cara, eu vi um segredo que tem dentro, não sei se vocês já observaram isso, que assim, banco não trabalha com o dinheiro dele, né? Banco empresta dinheiro dos outros, então dinheiro para banco é mercadoria. Sim. Então ele compra hoje você falou atrás sobre a poupança que cada vez mais tem caído no sistema Sicoob. Esse funding é bem difícil, né? Hoje nos grandes bancos, como a Caixa, por exemplo, ainda tem muito o público do 60 mais e tal, que ainda tem a poupança como a referência para guardar dinheiro, né? Que é hoje o funding que alimenta o SBPE, o sistema que financia o SFH, né? O Sistema de Financiamento Habitacional. Mas o segredo é você trabalhar com o dinheiro dos outros. E quando a gente vê clientes com a possibilidade, o cara, por exemplo, Rafa, você que tem experiência com consórcio, o cara pode pegar 50%, 60% do imóvel dele, ou seja, ele pode pegar, por exemplo, um cara que tem um imóvel de 2 milhões de reais, pode pegar 1 milhão de reais e ir para o mercado com dinheiro que não é dele, que ele captou um determinado custo, comprar cartas de consórcio e depois vender. O cara virou um banquinho, né? Sim. Virou um microbanco, porque ele tá pegando dinheiro de terceiro, porque na verdade o banco captou de pessoas que são correntistas, passou para ele pegou aquele dinheiro, botou no mercado, comprou carta de consórcio. Você que já disse aqui agora há pouco, você vivenciou isso, né? De comprar a carta de consórcio e repassar, que hoje o mercado aí chega a pagar 30%, acho que até uns 40%, né? 40% de ágio aí numa carta de consórcio. O cara vira um banquinho, né? Ou seja, como é que é, na sua opinião, Rafa, assim, essa experiência de poder convencer um cliente, conhecer um pouco mais desse segredo, né? Ou seja, ele pode pegar a mesma inteligência do banco aí, que ter esses lucros bilionários, ele trabalhar com dinheiro que, lastreado num patrimônio dele, tá ali parado, né? Tá parado ali. O cara que tem uma casa num condomínio, por exemplo, de milhões de reais ali, e poderia estar alavancando e crescendo um patrimônio muito mais, né? Você que tem experiência com consórcio, assim, como que você vê esse segredinho aí que tem muita gente, tem muito cliente que ainda não sabe disso, né? Não faz isso, né? Aquela questão que o Will colocou, né? Como que o banco não quer o filé? É porque banco ele quer ganhar dinheiro. Ele não está preocupado se ele está abrindo mão de uma determinada carteira, mas no fim ele quer ganhar dinheiro. Então ele sempre vai buscar o que é mais rentável para ele. E nessa aí entrou as fintechs, né? Entrou tantas pessoas aí hoje que se tornaram especialistas, principalmente num produto igual ao consórcio, porque entende também que há uma necessidade. O banco ele quer vender o consórcio, mas ele não está preocupado com o que o cara vai fazer com o consórcio. Ele não está preocupado se ele vai comprar um carro, se ele vai comprar um imóvel. Ele quer vender o produto. A destinação do produto pouco importa para o banco. Então vem aquela pessoa que a gente novamente entra, né, no DNA da Tatos Crédito, que você não é um tirador de pedido. E no banco você se torna um tirador de pedido. E eu acho que essa é o grande gap, sabe? Que a maioria das instituições tem. Porque quando você está preocupado só com atingir uma meta no final do mês, você está abrindo mão da sua alta performance, né, do seu profissionalismo. E quando você é consultivo, você não vai abrir mão, porque isso é um valor para você. Sim. Você quer entender a demanda do seu cliente, a necessidade dele, entregar para ele, é como se diz, um presente sob medida, né? Você me pediu X, mas eu acho que eu consigo te entregar até 2X, porque eu absorvi a demanda dele de tal forma e junta com o meu feeling, com o meu conhecimento de mercado que eu já tenho, com o meu ecossistema, né, que a gente já tem a vivência. E cada cliente ele vai trazendo mais bagagem para a minha base, de entender cada vez melhor. E cada perfil que chega, talvez eu já tive um perfil similar, né? E eu consigo talvez até encurtar o caminho, acelerar o processo. E é isso que muitos fazem. Vê a oportunidade que o banco deixa passar e vem um menor e abraça aquela oportunidade, cara, e faz a coisa acontecer. Resumindo, o segredo tá aí. Sim, exatamente. Pega quem quer, né? Pega quem quer. Pega quem for inteligente. Tanto o profissional, o que pode se tornar o especialista, o consultor, como o cliente também, que tá... Pô, o produto tá aí. Exato. O cara tá lá com o dinheiro parado lá, cara, tá lá com a casa lá de 2 milhões lá parado. Peraí, o que eu posso fazer para passar isso aqui para 4, para 6?
É só Alavancar, entender, né? alavancar o mercado, né? E assim, falando até para a nossa audiência, né? Que tá aí talvez no LinkedIn, tá como esse amigo meu, né? Tava 8 anos dentro de uma agência e querendo sair, buscando outra oportunidade no mercado, porque estava cansado daquele sistema engessado, né? Dentro desse universo do home equity, você consegue ter e trilhar uma carreira de sucesso. Então, abraça essa oportunidade. Começa hoje a seguir a página da Tatos Academy, tá? Entenda, né, o que nós estamos propondo para você. Não é só mais um curso, tá? Não é só mais um treinamento de mercado, mas vai ser talvez o treinamento que você e 40 mais, que muitas empresas têm fechado as portas para você, ex-bancário, você que trabalhava com consórcio, com seguro, vai ter a oportunidade de entrar nesse mercado que talvez até você não conhecia. Mas hoje a Tatos Academy está abrindo esse universo para você, né? Está te mostrando as inúmeras possibilidades que você tem de voar na sua carreira, né? Essa é a sua chance. Então, conheça mais, né? Siga aí a página da Tatos Academy, que você vai ter todas as informações necessárias para, quem sabe, se tornar, né, um profissional, um consultor de home equity de alta performance aí no mercado. Show de bola, Rafa. Bem, pessoal, vamos falar agora, Igor, de ticket médio, cara. Sei que você falou aqui no início que a sua função lá no Itaú, você tinha que fazer aquele PAP, visitar cliente, carteira grande, né? A maior parte dos bancões aí, o consultor, né? Eu não me lembro mais a nomenclatura que o Itaú usa para o profissional que tem a carteira. Tem a carteira PF, carteira PJ, né? Tem a PF, tem a PF alta renda, né? Que é a Uniclass, que está abaixo do Personalité. Isso. Todo mundo tem uma carteira ali gigante e tem que vender aquele tanto de produto, né? Fala da sua percepção hoje, assim, um comparativo. O que é você ter que vender 50 produtos no mês, 50 consignado, crédito pessoal, seguro, e fechar no mês um clientão de alta renda e fechar uma operação de R$2 milhões em CGI? Um clientão desse, né, no CGI de 2 milhões, assim, é muito mais do que tanto de coisa que a gente fazia lá a minha percepção, né, agora conhecendo a Tatos e conhecendo mais o CGI, é isso. Lá a gente trabalhava e não via dinheiro para nós, né? Não ganhava, a gente tinha um esforço muito grande. Sim. E retorno financeiro mesmo, né? Por isso que os bancos hoje têm aquela questão do salário fixo, ele ser muito maior do que o variável, para te dar essa segurança, porque é muito esforço, né? Muito esforço. Para poder trazer esse resultado, né? Então, gente, eu acho que assim, o home equity é uma grande oportunidade. Pra vocês terem uma ideia, a gente recebe na Tatos 300 milhões em solicitação de crédito por mês. Mais de 1.000 consultas. E olha que nós não somos ainda o maior player do mercado. Agora, com a Tatos Academy, com um time de especialistas compondo, a gente pode aumentar muito mais essa demanda, né? Logicamente que nem todo mundo ali tem o perfil para isso, mas toda hora aparece gente com casa no condomínio de 3, 4, 5, 10 milhões, né? Para fazer a operação. Você atendendo de forma personalizada um cliente desse, só a comissão de uma operação dessa, né, já é um outro nível. Fiz várias continhas. É isso aí. Então, galera, nós vamos entrar agora numa parte do nosso bate-papo aqui, que eu chamo de engenharia da transição. Nós vamos falar algumas coisas aqui que pode servir para você assim como um passo a passo técnico, né, de como, eu posso chamar assim de o processo técnico e emocional de fazer uma transição de carreira. Então, Igor, talvez muita gente tá assistindo a gente agora e pode estar pensando assim, cara, muito legal, mas eu até gostaria de sair onde eu tô. Imagina o seu colega que você saiu do Itaú e ele ficou lá, né? Ou talvez alguém que já até saiu e tá buscando uma outra oportunidade. E pode estar pensando assim, cara, eu tenho medo, eu tenho receio porque eu tenho conta para pagar, tem boleto vencendo no final do mês, tem um aluguel. A realidade de todo brasileiro, a gente sabe, né, da realidade do trabalhador que tem que, né, Rafa, garantir o sustento em casa, né? Então, assim, conta como é que foi o seu processo, Igor, de transição, né? Já tem um tempo que você deixou
o Itaú, né? Passou por algumas etapas e chegou até aqui. Conta para essa turma aí que pode estar com medo agora, como é que foi. Fala para essa audiência aí que está te ouvindo. Então, primeiro, quando a gente toma essa decisão de sair, né, principalmente de um grande banco, com toda a estrutura, né, você ainda fica apegado a algumas coisas, né, salário, benefícios. Então, a gente fica apegado a isso e fica meio que preso, engessado, né, meio que parado no tempo. Quando eu saí do Itaú, então assim, foi o primeiro passo a fazer, foi quando eu quis sair, né, do Itaú, primeiro eu fui fazer algumas coisas que eu queria fazer, e aí eu me parei me perguntando, e agora, o que eu vou fazer? Né, a pergunta que me fez queimar neurônios. E aí eu pensava, vou voltar para outro banco? E recebi várias propostas, né, na época para voltar para outros bancos, para cooperativa, E aí eu ficava pensando, mas eu não queria mais aquilo, então eu ficava me questionando sobre isso, Ademar, e acabava que eu não quis voltar para banco, né? Acabei seguindo uma outra atividade, né? Mais simples, mas foi difícil porque você tem que pensar, né? Eu falava assim para minha esposa, eu preciso me tornar um especialista em algo, já que eu não quero voltar para banco. E o que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou trabalhar com consórcio, só com consórcio? Vou trabalhar, vou fazer um curso para ser um analista de crédito. Então, assim, eu me fazia várias perguntas, né? E aí eu ficava meio que perdido. Quando eu encontrei, né, essa oportunidade na Tatos, eu via, né, a oportunidade não para agora, né? A gente não pode pensar só agora, a gente tem que pensar lá na frente. Então é uma oportunidade que eu estou me formando, me consolidando como especialista, como consultor de elite, né, de alta performance, para eu colher o fruto lá na frente, né? Eu quero colher esse fruto lá na frente, né? Falando financeiramente, porque é o que todo mundo quer, né? Hoje a gente tem que pensar na parte financeira. Então eu vejo uma grande oportunidade de ter uma rentabilidade muito boa, né? Mas para isso eu preciso me formar. Então eu enxerguei, é difícil porque você tem contas hoje para pagar, então você precisa se organizar, né? Não tem como você fazer algo sem se organizar, até mesmo para você adquirir o curso da Tatos Academy, você precisa se organizar para isso, com tempo, financeiramente, né? Suas contas, mas vale a pena. Então, assim, porque é lá na frente que eu estou enxergando, então eu estou vendo o que vai me trazer de retorno lá na frente. Muito bom, Igor. E eu tenho certeza que você vai ser altamente rentabilizado esse seu investimento emocional, financeiro e seu tempo numa carreira especialista, porque conhecimento é o ativo, né, mais que tem a maior blindagem que você pode ter em comparativo com qualquer outro ativo, porque ninguém te tira. É algo que está inerente, né, à sua pessoa, a sua personalidade, né, a sua característica pessoal, e ninguém te rouba, em um ativo que pode se perpetuar e se transformar em até um business no futuro. Te digo isso porque eu já vou fazer 50 daqui a alguns dias, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui hoje é dia 8? Dia 10 agora de maio, eu tô fazendo aí meio século, né? E tô vendo hoje, né, o ativo que a gente construiu aqui, né, já em pouco tempo, de alguns milhões de reais, e basicamente eu digo, é uma empresa pequena ainda, comparado com outros players no mercado, e eu te digo que o ativo mais valioso que tem dentro do Grupo Tatos hoje são as competências, como eu disse aqui antes, o conhecimento, a habilidade e as atitudes, o comportamento que você está tendo, Igor. O comportamento de acreditar que você é capaz de projetar o seu futuro. Você é o responsável, né? Você está assumindo a responsabilidade de plantar agora para construir o seu futuro. E ser especialista em algo é algo que você se distancia da manada, né, Rafa? Exato. Ou seja, você pega aquilo que você teve a oportunidade, sem desmerecer toda a carreira, né, que você teve num banco como o Itaú, e eu também passei por grandes multinacionais, e sou muito grato por isso, né, pela oportunidade. Foram escolas para mim, né, e eu desenvolvi várias habilidades lá por ter a oportunidade de trabalhar. E eu queria até ouvir isso de você, Rafa.
qual que é a habilidade que você, lá do banco, né, que você mais aproveitou e trouxe para esse contexto que você está hoje, nesse ecossistema que você está hoje, e o que você percebeu que assim, rapaz, isso aqui eu tenho que ir. Isso aqui já ficou no passado. Não serve mais para esse novo contexto. Conta pra gente aí. Bom, sempre fui muito comunicador. Gostava de falar, de conversar e tudo. E isso, querendo ou não, para alguns eles enxergam com ótimos olhos, para outros não. Mas para o mercado financeiro, isso é muito bom. Porque nem sempre, né, o mundo bancário ele é a Alice do País das Maravilhas, né? Sentadinho, no ar-condicionado, né, gravata. Não. Cara que ele tem foco em resultado, e ele muitas vezes ele vai gastar a sola de sapato, né? Tinha um Mário Murichita, ele deu um treinamento pra gente de crédito e ele falava, TBC, né? Tira a bunda da cadeira, porque só ficar sentado, principalmente pra mim, né? Eu saí de Montes Claros, fui pra uma cidade saí de uma cidade de 500 mil habitantes, fui pra uma cidade de 20 mil, depois eu fui pra uma cidade de 6 mil habitantes, né? Quer dizer, eu era rodeado de uma grande cidade, que era Itumbiara, no Goiás, mas Araporã era uma cidade de 6 mil habitantes. Então, se você esperar que dessa cidade, pessoal pacato, que eles vão entrar para dentro da agência, esquece. Você não batia nenhuma das metas que era necessário bater. Então, assim, sempre tive... Eu acho que esse relacionamento que faz ali em pouco tempo de conversa com o cliente, de realmente... Às vezes o cliente ele entra achando que ele quer alguma coisa, mas não tem nada a ver o que ele está pensando com a necessidade real dele. E aí, essa abordagem consultiva... Eu acho que eu vou levar para onde quer que eu vou trilhar o meu caminho, né? E engraçado que ela converge muito com esse DNA que a TATS tem, né? Que a TATS entrega. Agora, essa questão de vender por obrigação, cara, isso é uma coisa que, assim, eu quero esquecer mesmo, porque... Banir, né? Banir. Isso, eu acho, como diz, ela tira parte da sua identidade profissional mesmo. Ela rouba a essência, porque... Se precisar do seu chefe sentar no sofá para você bater uma meta, né? Querendo ou não, a mensagem que ele quer passar, eu tô aqui, então se vira, né? Tem que chegar no número. Chegar no número por chegar no número é algo que, assim, eu literalmente quero apagar da minha história, porque trabalho sem senso de propósito, ele vai te adoecer em algum momento, sabe? Então... Concordo plenamente, Rafa. É isso. Adoece mesmo, cara, né? Você ter uma profissão, uma atividade profissional, que você sabe que você precisa dela, mas você está fazendo simplesmente para chegar no final do mês, você receber ali o seu salário para pagar boleto e não ver perspectiva, não ver que... Né, eu me sinto muito grato, assim, a Deus por uma oportunidade de estar num segmento que é tão necessário, mas um pouco mal visto, assim, principalmente pelo cliente, né? O cliente vê, às vezes, o banco numa perspectiva mais pessimista, né? E eu vejo, assim, uma grande oportunidade você, quem tem um recurso, e você poder alavancar, trabalhar com o capital que não é seu. O mesmo segredo deles, né? Mas até você vencer, passar, né, por essa ruptura de mentalidade, né? É bem desafiador. E tem a questão da segurança, né? Você realmente saber que você tem o recurso necessário para honrar seus compromissos, né? Então isso é natural, acho que todo profissional passa por isso, né? Quem já passou por uma empresa que tem essa garantia, né? Mas de certa forma, às vezes ela começa a se tornar como uma prisão, né? Aquela necessidade do salário fixo. Como é que você vê isso, Igor? Assim, qual que é o seu sentimento, assim? Como que você lidou, assim, com o medo, assim, de perder aquele salário fixo mais graúdo ali que o banco, às vezes, te garante, né? Não é fácil, né? Porque você cria um padrão de vida, né? Então, assim, a gente acaba criando um padrão de vida, acaba ficando cômodo, né? Gera uma comodidade no dia a dia. Então, você sai daqueles benefícios, sai daquele salário fixo ali, de uma PLR, né, anual. E aí, se você vai, vou fazer o quê, né? E aí, quando eu decidi ir para a Atom, trabalhar totalmente autônomo, isso foi muito bom para mim, sabe? Me formou muito nesse tempo que eu fiquei indo de porta em porta, na rua, divulgando, chamando no WhatsApp. Desenvolveu resiliência? Nossa, demais. Assim, mudou o seu emocional? Demais. Me deixou mais resiliente, muito mais, né? Então, eu nem sabia, né? Eu
eu tenho muita fé em Deus, né? Eu nem sabia que Deus estava me preparando para algo maior. É o que eu acredito hoje e o que eu entendo o propósito de Deus hoje, por isso que eu estou aqui, sabe? Então, assim, saí de um grande banco com super salário, o salário era muito bom, né? Para minha idade, na época, solteiro, estava muito bom, né? E aí eu saí e vim para um mar aberto no mercado totalmente autônomo, né? Eu tinha que fazer o meu, né? De representar maquininhas da Tom. Mas ali me gerou uma resiliência que eu podia, de fato, conversar com o cliente, apresentar um produto e entender a necessidade dele, né? Foi bom porque já estava sendo treinado, né? E aí chegar aqui hoje, né? E ter essa oportunidade, né? Eu vou atender a necessidade do cliente, porque acho que o consultor na Tatos é isso, né? Esse é um consultor, é uma consultoria. Então você não vai vender o produto CGI, você vai vender uma consultoria. Gera segurança para esse cliente. Então você tem essa oportunidade de desenvolver isso, né? Na Tatos Academy, né? E mesmo assim, e ainda assim projetando bons salários, né? Ótimos salários, que está maior do que lá nos grandes bancos, é muito bom. Sim. Bacana, Igor. E assim, Igor, eu acho que algo que também chama atenção, quando eu comparo com esse contexto de pessoas que passaram por enfrentaram esse medo do salário fixo, e a gente trabalha para mudar essa chave, que você pode ser deixado mais de 50% para o governo administrar, né? Porque assim, o cara hoje que ganha, por exemplo, um gerente de conta, vamos pensar assim, no nível mais júnior lá no banco, um salário aí de um fixo de uns 4, 5 mil, vamos pensar assim, esse cara custa 10 para o banco, né? Com benefício, com mais a carga tributária, passa do dobro, um pouco mais do dobro, né? Pro microempresário não é diferente também, tá? É próximo disso, quase dobro. Então o cara que tem um fixo de 5, ele custa 10. O banco tem que ter lucro com isso, então você tem que produzir muito mais do que 10, porque se você estiver gerando receita para o banco, empatando com o teu custo, então você tem que produzir no mínimo aí o dobro também, uns 20 de resultado para o banco, né? Ou até mais de 20. E só que você não recebe os 5, né? Porque o governo ainda garfa uma parte ali com IR, INSS e tal. Você tem ali menos, vamos pôr ali, sei lá, mais de 20% fica só de IR. Hoje tem aí a revisão do IR, né? Mas você pega ali, você ganha menos 4, aí você vai consumir. Você vai, né, os 4 mil você vai pagar a feira, você vai pagar algo que também tem imposto. Então, o poder de compra hoje do salário do trabalhador é quase a metade. Na verdade, né? Só na gasolina é mais de 50%, né? Na gasolina, entendeu? Então, na verdade, o teu poder de compra real é a metade lá do salário, 2 e pouco, entendeu? Só que você está deixando de produção para o banco 20 e está ganhando 2, cara, né? Então, aqui a gente tem um conceito diferente. A gente pensa que você mesmo pode construir o seu resultado, e em vez da gente deixar para o governo, a gente compartilha com o profissional que está construindo. Mas um ativo que eu acho que é mais diferenciado, Igor, não sei se o Rafa está bem familiarizado. Aqui você não tem carteira de cliente, mas você tem o lead, né, o cliente que está buscando solução no mercado, que não buscou no banco dele lá, porque ele é bancarizado, ele tem relacionamento, mas ele foi para a internet, ele está ali buscando solução para reestruturar a dívida, para alavancagem patrimonial, quiçá qual é a necessidade dele. Você recebe ali um volume de leads todo mês para você atender de forma personalizada, para entender qual é o perfil dele e trabalhar. Eu acho que esse também é um grande diferencial. Aí, Rafa, olhando para todo esse ecossistema, como você estava há 2 anos lá atrás, imagina você há 2 anos lá no Sicoob, né? O que você diria para esse Rafael de 2 anos atrás, olhando todo esse cenário que tem hoje, esse ecossistema que a gente está desenvolvendo juntos aí a 4 mãos hoje? O que você diria pro Rafa de lá? Eu diria que tem portas maiores, né? Abertas aí pro mercado. Porque é aquela questão, né? Eu saí da Unicentro, que era a terceira maior do país, e fui para a terceira menor, né? Foi outra aqui na região centro-oeste aqui de Minas. E você vem por perspectiva salarial, né? Mas quando você chega, você percebe que a cultura não dá match, né? Porque você tá lá há
300 por hora, pilotando uma Ferrari, que é a terceira maior do país, e você vem para cá, você entra para uma Toyota Bandeirante, que eles não querem abrir mão, né, de protecionismo, paternalismo, porque querendo ou não, por mais que a gente queira, né, defender o emprego das pessoas, mas o mercado, ele é meritocrático, não adianta. Então, se você tem pessoas ali dentro do time que ele não consegue entregar aquilo que o mercado exige, você está fragmentando o negócio, você está fragilizando o negócio. Você não vai conseguir chegar na celeridade que você é cobrado naquilo que você realmente precisa chegar. Então, lá eu estava num ritmo, né? Aí eu vim para cá, era outro ritmo completamente diferente. Então, eu tive essa dificuldade mesmo de chegar no match cultural. Não deu match. Eu fiquei 4 meses e eu pedi para sair, porque não ia dar certo, sabe? Então, assim, mas por que isso? É por eu não ter feito essa leitura, esse filtro anteriormente, de ir pelo salário, né? Então, hoje, né, talvez eu acho que essa é a lição que eu vou carregar, que assim, o salário ele é importante, mas se ele passa a ser a peça-chave de sua carreira, dificilmente ela vai deslanchar, dificilmente. Você diria para esse Rafael, então, que hoje construir a partir do ativo que você está desenvolvendo é mais importante? É mais importante, porque tem muitas pessoas aí que ela não sai do banco por causa do salário. Ela tem medo. A gente até trabalhou isso aqui, abordou isso aqui. Sim. Então, assim, só que esse medo, ele tá te matando aos poucos, né? Ele vai te matar em algum momento, ele vai te colocar aí no burnout, ele vai te colocar em situações que você nunca imaginou viver, numa síndrome do pânico, como já tive colegas, né, com síndrome do pânico, mas só porque você não quer dar o passo que vai te libertar, né? Então, esse universo do home action é o que eu digo também, né? Muitas vezes você nem conhece essa possibilidade, né? E o que a Tata Academy quer trazer é exatamente essa clareza de que existe algo além do banco que talvez vai te proporcionar algo muito melhor do que o que você está vivendo hoje, né? E vai deixar você realmente ser o profissional que você nasceu para ser, o profissional que você se capacitou para ser, mas que muitas vezes o sistema engessado, ele te limita, né? Ele não te permite voar da forma que você poderia voar. Então, esse é um conselho que eu daria. Com certeza. Bom conselho, Rafa. E eu diria o seguinte, cara, a gente está crescendo rápido. Na verdade, assim, a gente precisa crescer rápido, porque a gente chamou a atenção aí de grandes players no mercado, grandes bancos que se relacionam com a gente e vê a seriedade como a gente trata essa oportunidade de mercado, como a gente trata o cliente, eles veem a qualidade da entrega da gente, como a gente indica uma operação mais personalizada, como a gente trata o cliente. Tem banco que chega e nós temos tabela, condições diferenciadas dentro do banco frente até outros parceiros, porque eles enxergam, olha, a carteira da Tatos aqui, eu já ouvi de um dono de um banco que fala assim, ó, eu gosto de fazer negócio com vocês que eu nunca precisei tomar um imóvel de um cliente. Tem 5 anos que eu tô com vocês, eu nunca tomei um imóvel. Ouvi isso do dono do banco. Então a gente precisa de gente, Rafa, assim, que tem esse sangue nos olhos, assim como você, que mudou o mindset, viu que pode acreditar no próprio potencial, assim como o Igor também, que viu que o ativo de desenvolver conhecimento, desenvolver habilidade é um ativo, né? Ser especialista em algo, ser reconhecido como um profissional especialista. A gente precisa de gente assim, sabe? Que queira investir nisso. Eu queria que você explicasse aí para o pessoal, falasse com a nossa audiência aí a peneira que a gente criou, né, para atrair pessoas assim que queiram trilhar com a gente através da proposta da Tatos Academy, como eles podem investir nisso e trilhar com a gente aí no processo. Conta aí, Rafa. Bom, você que aí tá chegando da nossa audiência, a Tatos Academy, gente, ela tá preparando um treinamento, né, um treinamento exclusivo aí para quem ou já teve essa experiência dentro do banco, ou já teve essa experiência com consórcio, com algum produto financeiro, né, o seguro, para você realmente estar tendo essa oportunidade, não só conhecer, mas de literalmente pagar o seu investimento, que você vai investir no curso, aquelas pessoas que se sobressaírem, né, aquelas pessoas que realmente derem valor nessa absorção de conhecimento, ela vai ter a oportunidade de estagiar dentro do universo da Tatos Crédito, tá? Ser remunerado, então aquele investimento que você fez inicial no curso, ele pode retornar para você, tá? Só depende de você mesmo acreditar no projeto,
né, que nós estamos colocando, essa oportunidade não é só mais um custo de mercado, mas é algo que pode te proporcionar não só a viver essa experiência do estágio, mas quiçá você se tornar aí um colaborador da Tatis Crédito no futuro, né, dentro desse todo esse universo, desse ecossistema que nós apresentamos para você aqui, tá? Então, assim, não perca essa oportunidade, já segue aí as nossas redes sociais, da Tatis Academy, para você entender mais sobre o nosso projeto. Em breve a gente vai estar colocando aí os links de inscrição, né, para você estar entrando para um grupo fechado dentro do WhatsApp. Em breve também você vai estar recebendo convite para nossas lives, para onde a gente vai explicar ainda mais profundamente esse projeto. E aí eu conto com você que quer realmente viver algo novo dentro da sua carreira, e a Tatis Academy, ela vai te proporcionar isso, tá? De você deixar de ver esse medo, tá? De você aí, talvez profissional 40 a mais, que as empresas têm batido as portas na sua cara e você está tendo dificuldade de se recolocar, essa talvez seja a oportunidade que você estava esperando. É isso. É isso aí. Pessoal, o papo com o Rafa aqui, muito obrigado, Rafa, obrigado, Igor, por acreditarem no nosso projeto, por estar junto conosco aí nessa jornada. O papo aqui foi muito agregador, pessoal, e deixou claro aí para nós que o caminho existe, né? A gente não está construindo um caminho novo, a gente está pavimentando algo que já existe, tá? Então a gente já trilhou essa jornada aí, são 5, indo para o 6º ano, né? A gente está aí no mercado com home equity do finalzinho ali de 2019, passamos por todos os trancos e barrancos ali da pandemia, vimos muitos bancos, ouvi de donos e de diretores de banco que nunca esperavam o que aconteceu na pandemia, travarem as portas, fecharem os créditos, e a gente continuou firme ali com o produto, construímos uma esteira sólida, que hoje é reconhecida aí por grandes bancos, e estamos precisando de gente assim como você, que precisa, mas que de fato tem um coração ardendo por fazer algo diferente, por contribuir com pessoas, por ajudar pessoas a se transformarem, porque a mentalidade do brasileiro é muito ainda vítima, né, do sistema financeiro, pagam juros altíssimos por medo, né, por desconhecimento. E se você tiver essa pegada e quiser caminhar com a gente, como o Rafa disse, começa a seguir a gente está aí com as nossas redes sociais na Tatis Academy começando, né, e acompanhe os conteúdos, e nós em breve vamos abrir aí as inscrições para essa formação. Isso é uma formação totalmente online, mas também com imersões aí via live, e vamos ter um presencial aqui também em BH. Então você é nosso convidado aí, nosso convidado célebre, né, aí no processo, tá bom? Vem com a gente aí nessa jornada, e eu te vejo aí no próximo episódio. Mas a gente gostaria de endereçar para você que, assim, a gente tá no mercado que... Então, pessoal, o papo aqui com o Rafa e com o Igor mostra que o caminho existe, tá? Tá aí, nós endossamos esse caminho porque nós não estamos construindo um caminho novo, tá? A gente está pavimentando algo que já existe. A gente está no mercado de home equity aí desde 2019, passamos aí pela pandemia, resistimos à pandemia. Nós ouvimos aí de donos de banco, de diretores de banco que não sabiam o que viriam, né, durante e pós a pandemia. A gente foi ali resiliente e tivemos bons resultados, somos aí reconhecidos hoje por grandes bancos e estamos precisando de gente como você, né? E como vocês viram aqui na história do Rafa, do Igor, que são ex-bancários, estão acreditando aí no projeto, estão junto com a gente, mas nesses quase 6 anos, para você que talvez não está se identificando com eles porque nunca passou por banco, os nossos melhores consultores aqui hoje vieram de outros mercados, né? Você já deve ter visto, tem um outro episódio aí com a Kênia Pascoal, que veio do ramo de saúde. Nós temos a Ruby, que veio do ramo de tecnologia, e já passaram várias outras pessoas por aqui que reconstruíram a sua carreira através do home equity e nem vieram desse setor bancário. Na verdade, nunca passaram pelo sistema financeiro. Então, essa oportunidade é para quem quer fazer acontecer e precisa de alguém que pegue na mão e conduza, né? E nós estamos aqui, a Tatis Academy está de braços abertos, a gente vai abrir aí as inscrições para a nossa primeira turma, tá? E eu conto com você, e caso você não esteja preparado ainda para esse momento, acompanhe os nossos conteúdos aí no nosso canal, nas nossas redes sociais, tá? E conte com a gente para fazer um turnaround na sua carreira. Até o próximo episódio.